Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. O título da mensagem de hoje: o que eu não posso fazer, Deus pode. Amém? Eu vou falando na mensagem o que eu não posso fazer, vocês completam. Deus pode. Vamos ensaiar? O que eu não posso fazer, dá para melhorar, né, gente? O que eu não posso fazer, glória a Deus, é assim que é bom. Abra em Salmos 24. O que eu não posso fazer, agora enfraqueceu tudo. Amém? Salmos de número 24. O que eu não posso fazer, Deus está sempre mudando rota, viu, gente, na nossa vida. Amém? Para a gente confiar mais nele. Porque a falta de confiança, de fé, atrapalha no propósito que Deus tem na nossa vida. E às vezes Deus muda a rota para ver se a gente muda alguma coisa na nossa vida. Então a gente tem que compreender o que Ele faz. E nós queremos muitas das vezes caminho rápido, caminho fácil, que muitas das vezes não vão nos levar a lugar nenhum. Então Deus, quando Ele percebe algo, Ele muda a rota. E graças a Deus por isso. Porque o que eu não posso fazer, Deus pode. Fala pro irmão, Deus pode, irmão. Você não pode não, mas Ele pode. Amém? Ele pode, Ele vai fazer. Salmos de número 24, baseado nesse texto, eu falei, Deus pode tudo. Deus pode fazer o que eu não posso. Basta saber se eu confio nisso, né, gente? Amém? Então diz assim, ó. Acharam aí ou não? Diz assim, ó. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Amém? Ao Senhor pertence o quê? A terra. E tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a quem? A Deus. Amém? Espera aí. Então, se tudo pertence a Deus, eu tenho que confiar, crer e relaxar. Fala para esse irmão, relaxa, meu irmão. Agora, o problema é que tem gente que na hora que é para relaxar, ela quer fazer alguma coisa. Na hora que é para fazer alguma coisa, ela relaxa. É ou não é verdade? Nós somos assim ou não? Então, às vezes, Deus muda a rota para a gente também mudar. E a gente, muitas das vezes, não compreende o que Deus faz. É ou não é verdade? Então, aqui esse texto nos dá uma base de que ao Senhor pertence tudo. Ao Senhor pertence a terra e os que nela se contêm na terra. Amém? O mundo e quem habita nesse mundo pertence tudo a quem? A Deus. E para que isso? Para um propósito dele. Amém? E não é fácil entender os propósitos de Deus com essa cabeça nossa. É ou não é verdade? Então, a gente não foi chamado para... A gente foi chamado para confiar só em Deus. Porque o que eu não posso fazer, Deus pode. Resta saber se eu acredito nisso, se você confia nisso. Porque é um espaço muito grande quando a gente diz, eu confio. Mas quando muda a rota, a gente... É ou não é verdade? Porque você sabe que Deus muda a rota. Você sabe que Deus muda. É ou não é? Você vê o tempo como é que muda? Ele pede permissão a gente para mudar? Olha, eu vou mudar aí, tá? Vai fazer um pouquinho de frio, tá? Se prepara aí o casaco, né? Ele fala assim, muda e sai mudando e acabou. É ou não é? Você que se enquadra. A vida é a mesma coisa, gente. Não adianta a gente ficar
questionando o que Deus faz, não tem como. Sim ou não? Porque o que eu não posso fazer, Deus pode. Amém? Então, ele está dizendo aqui em Salmos que tudo pertence a Ele. A terra pertence a Ele, o mundo pertence a Ele. Os religiosos dizem que não é do mundo, mas o mundo pertence a quem, Jesus? Pertence ao Senhor. Tudo aqui é criado por Ele. A Bíblia diz que até o maligno foi criado para um propósito. Esse propósito já findou, quero entrar nesse assunto. Amém? Então, tudo debaixo do céu há um propósito. O problema é a gente entender. Só que a gente não tem que entender, a gente tem que confiar que aquilo que eu não posso fazer, Deus pode. E Ele vai fazer. Amém, gente? Fala para esse irmão, Ele vai fazer. Creia que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Agora vamos ali em Mateus capítulo 6, só para a gente entender uma coisa. E nós precisamos compreender, eu sempre digo, que a nossa natureza é terrível. Amém, gente? Falou em mudar, a gente já... É ou não é? E Deus vai lá e muda a rota. Amém? Quando a gente pensa que vai fazer calor, de repente a porta está chovendo. Deus mudou tudo. Amém? Então Deus está sempre mudando rota. Deus está sempre mudando circunstâncias. Deus está sempre mudando coisas. E nessa mudança a gente vai aprendendo a confiar mais em Deus. Amém? Quando te jogam no mar, você não tem onde se segurar. É ou não é verdade? Sempre vai aparecer uma boia para te segurar, viu, gente? Amém? Para você não afundar. Glória a Deus. Então aqui em Mateus 6, 25... Jesus está falando sobre a solicitude pela vida. Jesus está falando como a gente deve andar na vida. Só que ele fala uma coisa e a gente faz outra, né? Então ele diz assim, ó. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Fala para esse irmão, não ande ansioso. Adiantou alguma coisa? Ele vai continuar ansioso. E digo mais, está arriscado piorar ainda. Porque a grande questão é que ele não diz que a gente não vai ficar. É inevitável o ser humano não ter ansiedade. É inevitável. Você sabe que a ansiedade é preocupação com o futuro. E a gente tem muitas. É ou não é verdade? Ele sabe que a gente fica, mas ele não quer que a gente ande ansioso. Porque andar ansioso vai te trazer coisas boas ou coisas ruins? O que a ansiedade traz? De bom? De bom. Diga, nada. O que eu não posso fazer? Então, ansiedade não é para andar ansioso. A gente fica. Amém? Se começar a andar em um processo de ansiedade, você vai adoecer. Isso adoece. Amém? Por quê? O futuro não pertence a gente. O futuro pertence a Deus. Ele não nos deu o direito de futuro. A gente até se programa para o futuro. Você pode observar que a maioria dele não acontece. Amém? A gente pode fazer plano. Pode, deve. Mas a resposta vai ter que vir dele. Amém, gente? Então o excesso de futuro me deixa ansioso. E se eu andar ansioso pela vida, eu vou adoecer. Amém? Eu perguntei para você o que a ansiedade traz de bom. Qual foi a sua resposta? Nada. Agora, o que a ansiedade traz de ruim? Tudo. Amém? Fala uma que a ansiedade traz. Tira o sono. Amém? Insônia. É ou não é verdade? O que mais que a ansiedade traz, gente? Falta de fé. Falta de ar. Falta de tudo. É ou não é? Amém?
Então, a preocupação de Jesus na solicitude da nossa vida é não andar ansioso. Porque ficar, ele sabe que a gente vai ficar. Tem situação que a gente fica, é ou não é? Primeira coisa que a ansiedade rouba é o sono. É ou não é? Para relaxar ansioso, tem que negociar com a carne. Amém? Então, ele está dizendo que ele está falando assim, ó, fica ansioso, não. Ele está dizendo, não andes ansioso. Você declarou para o irmão, não declarou? Adiantou alguma coisa? Hã? Não, ele vai continuar ansioso. Nós já somos ansiosos por natureza. Essa natureza aqui já é ansiosa por si só. É ou não é? Se falar que vai te dar alguma coisa amanhã, olha, você nem dorme. Jesus chega, amém? Não chega amanhã, mas está demorando muito. Tá nada, é você que está ansioso. É você devia estar aqui, você já está lá no amanhã. E não foi te dado amanhã. O amanhã não te pertence. O amanhã simplesmente é um jeito de falar. Amanhã não existe. Amém? Ah, eu vou casar amanhã. Alguém casa amanhã? Hã? Para casar vai ter que ser hoje. Então só nos foi dado hoje. Viva hoje. Porque amanhã a gente não sabe de nada. Amém, gente? Glória a Deus. Então ele está dizendo para a gente não andar ansioso pela vida. Olha o verso 32. Pula aí que o verso você já conhece. Ele está dizendo, portanto, não vos inquieteis. Fala para o irmão, não vos inquieteis. Adiantou alguma coisa? Hã? Falar isso com essa natureza aqui, olha, fica calmo, relaxa, tá? Vai dar tudo certo. Amém? E o sujeito continua ansioso. É ou não é verdade? Então Jesus está trazendo aqui para nós, para a gente não andar na nossa vida ansiosa constantemente. Ele está dizendo, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Olha a preocupação básica, né? É ou não é? Ai meu Deus, o que eu vou comer hoje? Ai, eu comi frango ontem, vou comer de novo. Olha a preocupação que Jesus está simulando para nós. Não se preocupe com o que você vai comer. Não se preocupe com o que você vai beber, com o que você vai vestir. É como se ele tivesse assim, isso aí nunca faltou para você, porque você está preocupado. Amém? Quer dizer, coisas que nunca me faltaram, eu fico preocupado. Imagina as coisas que me faltam. Amém? Olha se Jesus está dizendo assim, relaxa. Amém? Não se preocupe com o que vai comer. Não se preocupe com o que vai beber. Porque eu sempre sustentei vocês. Amém? Eu te garanto que o básico não faltou na sua vida. Comer, beber e vestir. Amém? Você sempre teve ou não teve? É claro que você tem sonho. É claro que você quer coisas grandes para o futuro. É natural de um ser humano. Mas Jesus está dizendo, não deixe isso tomar conta de você, andar ansioso. Amém? Não vos inquietei. Aí ele está dizendo assim, ó, com que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procura toda. O gentio, quando ele fala, ele está falando um mundo que não tem conhecimento de Deus, que vive assim. Amém? Quantas pessoas você conhece que vivem ansioso? Que anda numa ansiedade, transtorno de ansiedade, tem que ir para o médico, tem que tomar remédio para dormir. A intensidade do futuro é tão grande, a preocupação, o medo é tamanho, que a pessoa não consegue viver o hoje. Ela está preocupada com o amanhã. Amém? Que vai vir de forma natural, você querendo ou não. Os problemas vão se resolver querendo ou não. A ansiedade só vai te prejudicar. A ansiedade só vai te adoecer. O que eu não posso fazer, entrega na mão de Deus, gente. Fala para esse irmão, entrega na mão de Deus. Resolveu uma coisa?
Você só falou. Agora a gente tem que entregar de verdade e relaxar, descansar. Amém, gente? A gente entrega e quer que o problema seja resolvido amanhã. Aí parece que o problema não é resolvido. Gente, entenda e aprenda que entenda o que o sábio Salomão fala, a mesma coisa que a ciência fala, que nós somos aquilo que nós sentimos na alma. Amém? O que você sente, você se torna. Amém? Eu sou um azarado, nada para mim dá certo. É assim que vai se tornar a sua vida. A gente tem que ter preocupação com o que a gente sente. O que a gente sente, a gente chama para a nossa vida. Amém? O sábio Salomão diz: o homem é aquilo que ele tem na alma. Deixa eu perguntar para você: o que você tem na alma hoje? É o que você está vivendo. Amém? É ansiedade? É preocupação? Você vai chamar mais disso para a sua vida. Amém? O que Jesus está tentando nos passar aqui é para a gente se acalmar, se relaxar. Amém? Porque a gente é o que a gente sente. Observa bem, preste atenção em você. Tem dia que você acorda bem. É ou não é? O dia é uma maravilha. É ou não é? Agora, e o dia que você acorda mal? Como é que é o dia? Pesado, né? Você acorda dando topada. Você acorda chutando cachorro. Não, cachorro não pode. Você acorda, amém? Tropeçando, caindo, dando tudo errado. Porque o que você está sentindo, você está atraindo. O homem é aquilo que ele sente na sua alma. Amém? Então levantou de manhã, viu que a coisa não está bem. Ora. Não aceita isso, manda isso embora. Amém, gente? Diga eu recebo essa palavra. Guarda isso no seu coração. Você é o que você sente na tua alma. A alma é o teu pensamento. A alma é aquilo que é interno, só você e Deus vê. Amém? Você simplesmente é o que você sente. Cuidado, hein? Fala para o irmão, cuidado com o que você sente. Amém? Viu, dona Didi? Dona Didi chegou esse dia para mim e falou: pastor, hoje eu não estou muito paciente não, viu? Amém? Tem dia que a gente é humano. O ser humano tem essa esquisitice da alma. É ou não é verdade? Tem dia que a gente acorda mal. E se procurar, muitas das vezes, não tem nem motivo. Quando tem motivo, aí se torna pior ainda. Então ele está dizendo aqui: por que vocês vão se preocupar com o que comem? Por que vocês vão se preocupar com o que vocês bebem, com o que vocês se vestem? Porque o mundo que tem que se preocupar com isso, você não. Aí ele diz assim, porque o gentio, verso 32, o mundo é que procura todas essas coisas. Você viu como é que o mundo está procurando essas coisas? Estão preocupados com o que vai comer, com o que vai vestir, onde vai morar. Amém? Ele está dizendo, o mundo que procura todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste, Ele sabe que necessitais de todas elas. Diga glória a Deus. Como é que Ele sabe que a gente precisa? Porque Ele está dentro de nós. E o que a gente sente, Ele sabe. Amém? O salmista diz que antes de formar uma palavra, Deus já conhece. Por que Ele conhece? Ele mora dentro de mim e de você. Amém? Quando você fica na sua intimidade, nos seus pensamentos, Ele sabe. Ele sabe o que você precisa. Amém? Por isso que Ele está dizendo, não andeis ansiosos. Porque a ansiedade é nada mais do que falta de confiança em Deus. Amém? Agora eu peguei pesado. Mas é ou não é? Quando nos falta confiança, ai meu Deus, ai Deus está demorando, ai por que Deus não chega logo, não abre essa porta, meu Deus. Aí é um sofrimento por antecipação. E é isso que adoece a alma da pessoa. Amém? Gente, eu costumo usar uma frase. Quando eu não sei o que fazer, eu profetizo assim, vai ser o que Deus quiser. Quando eu chego a falar isso, eu não tenho mais força para resolver. Amém? Aí eu chego e digo, vai ser o que Deus quiser, acabou.
Amém? É como diz a canção, né? Se a doença vier, ele continua sendo Deus. Se não vier, amém? Nós lemos lá em Salmo que ele comanda tudo. Tudo é por ele, é feito por ele. Amém, gente? Então tudo passa por ele. Então não pensa que não está passando por ele, que está passando por ele que você está vivendo, o que eu estou vivendo. Então ele está tentando aqui, nessa ansiedade que nós vivemos, ele está tentando fazer com que a gente relaxe. Amém? Porque o que eu não posso fazer, Deus pode. Amém, gente? Aí ele diz mais aqui, ó. Buscai, pois, o quê? Em primeiro lugar, o quê? O seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Aí eu te pergunto, quando a gente acorda pela manhã, o que a gente tem que fazer? Buscar o reino de Deus. Amém? E aonde está esse reino? Deu para entender ou não? Quem é o reino de Deus que está dentro de você? O Espírito Santo. Amém? Então quando eu levanto, a coisa não está muito bom para o meu lado, o que eu faço? Busco o reino dentro de mim. Amém? Para tentar me acalmar, para não deixar que eu ande ansioso, porque eu já sou ansioso de natureza, como você também. Amém? Tem gente que é excesso, é ou não é? E diz que transtorno de ansiedade é terrível, é ou não é? Você não quer sentir, mas você sente, é ou não é? Você quer dormir e não consegue, amém? Você não quer pensar, mas pensa. Você vai perdendo o autocontrole que você deveria controlar, mas você acaba não controlando. Então o que nós temos que fazer? Colocar o controle na mão de Deus. O que significa isso? Eu não vou mais me preocupar com isso. Vai ser o que Deus quiser. Quando você entra nesse processo, Deus age. Olha o que ele está dizendo. Busca em primeiro lugar o reino e todas essas coisas. Ele está dizendo que a gente vive, que a gente sente são coisas. Amém? Ele está dizendo essa coisinha que você está sentindo. Busca o reino dentro de você que eu faço isso passar. Amém? Só que quando o problema vem, a gente esquece até de buscar o reino. É ou não é verdade? A gente vive uma ansiedade, um excesso de preocupação com o futuro tão grande, que a gente esquece de viver hoje. E é isso que ele começa, ele finda aqui esse verso, dizendo assim no verso 34, ó. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Vai acontecer o que tiver que acontecer. Basta o dia o seu próprio mal. Amém? Olha o que Jesus está dizendo, gente. Olha, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã vai ser o que tiver que ser. Amém? O amanhã não pertence a gente. O amanhã pertence a Deus. Se Ele vai transformar no hoje, a gente nunca sabe. O amanhã não nos foi dado hoje. Então, quando a gente se preocupa com o amanhã, a gente sai do hoje. E a gente sai do hoje, vive na ansiedade, porque não pode. Eu não posso estar no amanhã, eu tenho que estar no hoje. Amém? E a minha ansiedade é estar no amanhã. E Deus me deu só hoje. Então, na minha mente, a preocupação está em resolver o problema amanhã, que você vai resolver querendo ou não. Amém? Ele está dizendo, basta o mal do dia de hoje. Você já está sofrendo por antecipação pelo dia de amanhã? É o que a ansiedade traz. Diga, eu recebo essa palavra. O que eu não posso fazer, Deus pode. Então, será que não é o momento da gente entregar o controle na mão dele? Não é o controle da televisão, não. É o controle da tua vida. É o controle do que você está vivendo, do que você passa. Amém? Não é fingir que entregou, não. É entregar de fato a Ele. Que aí Ele vai ver que a gente está confiando nele. Porque Ele só trabalha para quem nele espera, para quem nele confia. Ele não trabalha quando há incredulidade, gente. Ele não trabalha para religioso. Ele
trabalha para incrédulo. Ele dá galardão para quem confia nele. Esse é o momento da gente confiar mais do que nunca em Deus. Glórias, aleluia. Vai ser o que Ele quiser. Fala para o irmão, vai ser o que Ele quiser. Amém? Agora, a gente tem que manter isso firme. Eu vou te mostrar aqui um episódio de alguém que entregou o controle na mão de Deus. E quando o controle está entregue na mão de Deus, nenhum mal pode chegar perto dessa pessoa. Amém? Vamos em Daniel 6 para a gente ver esse texto. Daniel, dá uma rezinha aí. Vai lá no livro de Daniel. Capítulo 6. Versos 5. Só para você entender como é que era a situação de Daniel. Daniel foi escolhido pelo rei para ser presidente. Eram 3 e um deles foi escolhido. E Daniel é aquele cara que se distinguia dos demais. Aí já começa a inveja, né? Quando você se destaca mais um pouquinho do que o irmão Jesus. É assim ou não é? E Daniel era destaque. Aonde ia, o que fazia. Amém? Eram 3, mas Daniel era o que mais se destacava. Isso tem em todo segmento. Isso tem na família. É ou não é? Isso tem no trabalho. Quando alguém se destaca na igreja. Tem em tudo quanto é lugar. Daniel era esse tipo. Aí o que eles pensaram? Olha o verso 5. Disseram, pois esses homens nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Amém? Peraí, a gente não tem como acusar esse Daniel. É o cara correto. Amém? Em nome de Deus. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar procurar alguma falha dele ali com Deus. Amém? Vamos procurar um erro dele na vida que ele leva com Deus. Para tentar acusar ele. E acabar com ele. Amém? Você sabia que tem gente que não gosta de você? Aquele não é amigo secreto não, né? Esse é inimigo secreto. Amigo secreto é época de Natal, né? A gente vai dar um presente para cada um. Mas tem aquele inimigo secreto. Ele finge que gosta de você. Ele anda com você. Ele lidar com você. Ele elogia você. Mas lá no íntimo, ele não gosta de você. Amém? Por quê? Porque você se destaca mais do que ele. Era o caso de Daniel. Aonde Daniel ia, ele se distinguia. Ou seja, ele era destaque. Então esse que andava com ele fala, bom, então vamos arrumar uma ocasião na lei de Deus. Como é que ele anda com Deus? Vamos acusar ele. Amém? E fizeram com que o rei sancionasse uma lei que ele não poderia orar 3 vezes ao dia. Olha só. Amém? Quer dizer, a Bíblia toda manda a gente orar sempre, sem cessar, sem esmorecer. Aí vem os homens, criam uma lei para orar uma vez no mês. Sabe o que Daniel fez? Ele continuou orando 3 vezes ao dia. Amém? Aí no verso 20, pula para o verso 20, diz assim, ó. Aí criaram uma lei para jogar ele na cova do leão. Amém? Esses são os inimigos secretos. Ele não sabe nem quem fez isso, quem criou. Amém? É o inimigo secreto. A gente nunca sabe o que ele está pensando, né, gente? É ou não é verdade? Ele se manifesta no meio de acusação. Ele se manifesta quando você realmente está numa cova. Amém? Então, veja aqui no verso 20. Foram jogados ele na cova, ó. Chegando-se ele à cova, o rei foi, Daniel dormiu lá na cova dos leões.
O que todo mundo pensou? Morreu. O leão acabou com ele. Amém? Gente, quando a nossa vida está no controle de Deus, olha o que acontece com a vida de quem entrega o controle na mão de Deus. O que ia dar errado, dá certo. Amém? O que eu não posso fazer, então se algo ia dar errado, vai dar certo na sua vida. Porque o que você não pode fazer, Deus pode. Amém? Então no verso 20, olha só, chegando ele a cova, o rei chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? O rei gostava de Daniel, mas uma vez que o rei assinava o interdito, era obrigado a cumprir. Então pegaram o rei de uma tal maneira para prejudicar Daniel. Amém, gente? E agora? O rei teve que jogar ele da cova. Aí o rei de manhã, se você ler o texto, vai ver que o rei nem dormiu de ansiedade. Será que Daniel está vivo, gente? Amém? E quando ele vai na boca da cova, ele chama por Daniel, Deus do Deus vivo. Será que esse Deus pode te livrar? Esse Deus que você crê? Olha o que ele responde. Então Daniel falou ao rei: ô rei, vive eternamente. O meu Deus enviou quem? O seu anjo. E fez o quê? Fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Peraí, quando eu entrego a vida, o controle na mão de Deus, o leão não tem força para me abocanhar. Amém? Quando Deus está no controle da vida de alguém, pode tentar o que for, que não vai conseguir. Amém? Olha o que Daniel faz. Ele entrega o controle. Amém? Ele sai desse excesso de ansiedade. Ele não está mais preocupado com amanhã. Ele entrega na mão de Deus. Amém? E foi de boa para a cova do leão. Você está entendendo que às vezes Deus muda a rota para ver se a gente está confiando nele? Já reparou que nós sempre somos provados por Deus para a confiança não diminuir? Porque se a confiança diminuir, a fé acaba. Porque a fé é certeza, é confiança. Amém, gente? Diga amém. Amém. Então, quando a gente entrega o controle, o que acontece na vida desse homem? O leão não tem força contra ele. Ele passou a noite inteira cercado de leões. Eu acredito que o anjo, a Bíblia diz que o anjo fechou a boca do leão. Imagina você querer abrir a boca e não poder. Imagina. Isso é coisa de Deus, gente. Amém? Então Deus livra os seus quando ele confia nele. Amém? A provisão de Deus vem do nada. Porque ele é o Deus que faz existir o que não existe. Ele abre porta onde não tem. Ele faz o que ninguém pode fazer. Porque ele é o dono da terra, ele é o dono da nossa vida. Amém? E quando alguém está inocente em algo, ele livra. Quando nós entregamos o controle, ele não permite que inimigo algum venha demandar contra o justo dele. Porque ele é fiel. Agora o nosso problema é confiar nele. Amém? O que a gente diz que confia, a prova de que nós confiamos é quando passa pelo problema. Se você está vivendo problema, é uma grande oportunidade para você confiar nele. Para você dizer assim, eu estou relaxado. Eu entreguei o controle hoje na mão de Deus. Amém? Sabe o que é entregar o controle? É quando você sente aqui dentro uma paz. A ansiedade vai embora. Porque paz e ansiedade são inimigos. Não combinam. Se está ansioso, não tem paz. Se está em paz, não tem ansiedade. E eu declaro você em paz em nome de Jesus. Porque o que eu não posso fazer... O que Daniel deve ter pensado? Bom, o que eu não posso fazer, Deus pode. Amém?
eu vou continuar orando 3 vezes ao meu Deus. Aí você acha que Deus vai abandonar esse que ora 3 vezes por dia? Você acha que Deus vai abandonar quem confia nele? É nós que abandonamos a confiança em Deus, não é Deus que abandona a gente não. Porque Deus não abandona ninguém. Amém? Muitas pessoas vão deixando de congregar, de ouvir, e vão abandonando a fé. E vão deixando de confiar. Porque, imagina, muitas pessoas que a gente conhece, se jogar ela na cova do leão, amém? Ela não vai confiar em Deus. Ela vai morrer antes de chegar na cova. Não, não vai. Tem gente que tem tanto medo que morre de susto. Não é? Então nós temos que controlar isso. Ele está dizendo, não ande ansioso. Olha, Daniel fez o quê? Ele entregou o controle na mão de Deus. Amém? Digamos isso aqui seja controle. Ele fez assim, ó. Senhor, minha vida está aqui, ó. Toma. Amém? Não pensa que é fácil fazer isso, não. É ou não é? Paulo diz que nós até fingimos a fé muitas das vezes. Paulo diz que tem fé que é fingida. Amém? Por isso que eu não gosto dessa fé fingida, aquela gritaria. Mas aqui dentro não confia. Amém? Olha Elias gritou. Elias faz uma oração assim, Senhor, que todos ficam sabendo que o Senhor é Deus de Israel. Desce fogo. Ele não teve dúvida. Quando a pessoa grita muito, isso é falta de fé, falta de confiança. Amém? Ana não deu um pio. Ana orou na alma, no coração. Amém? Que a resposta veio. Porque Deus não é surdo, Deus está dentro de você. Amém? Ele quer a sua confiança. Ele quer ganhar a sua confiança. Ele quer que você viva aqui por meio da fé. Não olhando o que está acontecendo, porque Ele controla tudo, Ele controla o nosso redor, Ele controla todas as coisas. Amém? Agora, quando a gente confia, Ele é obrigado a cumprir, porque Ele não pode ir contra a sua palavra. Então, se eu estiver fora da palavra, não vai acontecer o que eu quero, porque eu não estou confiando. Amém? Mas se eu estiver dentro da palavra, não tem como me fizer dano. Então o texto está dizendo aqui, ó. Então, versículo que eu parei foi o 23. Vamos continuar o 22. Ó. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões. Imagina, carne fresquinha de Daniel. Os leões ficaram, parece que a boca deles colaram. Amém. Gente, quando você confia em Deus, Deus faz colar tudo, parar tudo. Amém? Deus faz mudar tudo. Quando a gente entrega o controle, veja, Ele fechou a boca dos leões para que não lhe fizesse dano. Por quê? Porque foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Eu não cometi nenhum erro, nenhum delito. Criaram isso para me prejudicar. Mas o meu Deus, quem eu confio, enviou um anjo. E o anjo fechou a boca dos leões. Amém? Quando nós estamos inocentes, gente, não tem como Deus não agir. Amém? O que eu não posso fazer, Deus pode. Está cada vez mais fraco. Deus pode. O que eu não posso fazer, Deus pode. Quem confia assim, amém? Fala firme. É ou não é? É firme. Diga, eu sou firme. Não é só falar não, é ser também, tá bom? Porque Daniel foi. Então, ser firme é naquele momento em que a gente está com dificuldade, chega para Deus e fala, Senhor, está nas tuas mãos. Eu não quero pensar nisso, eu não quero saber mais disso. Vai ser o que o Senhor quiser. Porque o que eu não posso fazer, e Deus pode ver. Olha Daniel, ele foi fiel a Deus. E o que ele está dizendo aqui? O meu Deus enviou quem? O seu anjo para fechar a boca dos leões. Porque só quem fecha a boca dos leões é quem, gente?
Por que Deus? Porque Ele tem o controle de tudo. Amém? Ele criou tudo, Ele fez tudo para um propósito. Ele sabe de tudo. Ele controla tudo. Então, quando alguém confia nele, ele jamais abandona essa pessoa. Amém, gente? Aí no verso 23, então o rei se alegrou sobremaneira. Olha bem. E mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova. E nenhum dano se achou nele. Por quê? Porque crera no seu Deus. O que aconteceu com Daniel? Diga nada. Amém? O que acontece com quem confia em Deus? Nada. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas com você, nada. Amém? Amém ou não? Amém. Então, ele creu em Deus. É o que a gente precisa confiar mais em Deus. Não é confiar de boca não, viu, gente? Não é gritar não, viu? É confiar aqui dentro, ó, no coração, na mente, na alma. Amém? Dentro da sua alma não tem como ter 2 compartimentos, viu? Não tem como andar a ansiedade e a paz. Ou vai andar a ansiedade ou vai andar a paz. A ansiedade é medo, é medo com o futuro. A paz é viver o hoje, acreditando que o futuro vai ser melhor. Amém? Agora o problema é a gente processar isso e engolir isso, né? É ou não é? Porque esse é um alimento espiritual para a gente ingerir. E ingerir quando a gente tiver no problema. Amém? Ele foi jogado numa cova. Quem poderia livrar ele? Só Deus. E já reparou o que acontece com a gente? Situação que some todo mundo, só resta uma coisa: acreditar em Deus. Você acha que quem que faz isso? É eu, você? O próprio Deus. Para quê? Para estimular minha confiança, despertar minha fé. Amém? Amém ou não? Amém. Aí, vamos lá. Verso 24. Ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Por isso que a Bíblia manda a gente não fazer justiça. É ou não é? Que a pessoa demanda contra a gente. Então, gente, vamos pensar direito. Acho que o ser humano é falso. É ou não é? Se eu estiver falando uma bobagem, você me perdoa. Mas o ser humano é falso. Amém? E as pessoas que não são tão falsas, elas encontram dificuldade nesse mundo. Amém? É o caso de Daniel. Olha aí, o que Daniel fez? Diga nada. Por que ele foi jogado na cova do leão? Por inveja. Porque se destacava mais. Amém? Se você for mais bonito que o outro, você causa inveja. Tá vendo? Amém, gente? É ou não é? Então o ser humano, ele é falso. A sociedade, no modo geral, é falsa, viu? É ou não é? Se você agrada todo mundo, você está bem. Mas se você discorda de alguém, você fica mal. Daniel discordou, orou 3 vezes no dia. Foram para o rei e falaram: você não assinou o intérprete aí? Esse Daniel não cumpriu não, tem que jogar ele na cova. Exigiram que o rei fizesse. E o rei teve que fazer, porque ele assinou. A palavra do rei tem que ser cumprida. Quanto mais a palavra de Deus. Amém? Jogaram Daniel. Qual palavra prevaleceu? A do rei ou a de Deus? A de Deus. E qual palavra que vai prevalecer na sua vida? Só se você confiar. Não se engane. A palavra de Deus só se cumpre se houver confiança. Amém? É por isso que ele muda a rota, para a gente ter mais confiança. Ele tira o povo do Egito e ele procura um caminho mais longe, para no meio do caminho o povo não desistir e voltar. Na primeira guerra dá que voltar. No primeiro problema dá vontade de largar tudo, dá vontade de ir embora. Amém? Já viu aquele casalzinho de pouco? Aconteceu primeiro, vou para casa da minha mãe, não quero mais você. Amém? E vai tomar muita cacetada até aprender. Aí chega um tempo, ele tomou tanta cacetada e falou: não, eu vou ficar aqui. Amém? Daqui ninguém me tira. Você vai ter que me aceitar. Amém? Você vai dormir na sala? Não, vou dormir na cama. Amém?
Então tem coisas que tem que mudar na nossa rota para a gente também mudar, para a gente aprender, amadurecer, evoluir. E o sofrimento faz isso com o ser humano. Você entende que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores? Qual o retrato que Deus está querendo enviar para a gente? Que a gente só vence na dor. Amém? Mais que vencedor. Ou seja, a gente vence a dor quando a gente confia em Deus. Amém? A gente não vence em churrasco, não. A gente não vence em festa, não. A gente vence na hora da dor. A mudança vem quando dói. É ou não é? Está doendo, é sinal que Deus quer mudar a rota. É sinal que Deus quer testificar que você é o mais vencedor. Nada pode te vencer porque você tem Deus dentro de você. Amém, gente? Olha o que aconteceu com aqueles que tramaram contra ele. Nem se preocupe. O que tramam contra mim, gente, eu fico com pena. Porque no final são eles que vão ser abocanhados. No final, se me jogar na fornalha, são eles que vão ser queimados. Antes de chegar na fornalha. Amém? Olha o que o texto está dizendo. Então o rei, versículo 24. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Olha bem, e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos, suas mulheres, a descendência, né? Às vezes a gente faz o mal e a nossa descendência também recebe aquilo. Amém? Deus trabalha com descendência. Quando Deus abençoa um, Ele abençoa a descendência. Amém? Então você não está aqui em vão, você está buscando pelos seus descendentes. Você está buscando pela tua casa. A tua oração serve para a tua casa. Diga graças a Deus. Então está dizendo o quê? Foram lançados na cova dos leões. Eles, os acusadores, fofoqueiros, falsos, os mentirosos. Amém? Eles foram lançados na cova. Lançados na cova do leão. Eles, seus filhos, suas mulheres. Né? Compartilho eu, também vai, né? Mulher compartilha do mesmo eu do marido, ela vai para a cova também. É ou não é? Porque, gente, mulher que é mulher de Deus, ela não compartilha o eu do marido. Porque ela pode... Sabe quem Deus falou? Não é bom que esse homem viva só. Essa cabeça é muito ruim, eu vou botar uma auxiliadora perto desse homem. Veja só o homem antes de casar e o homem depois. Preste atenção na história dele. Vê só. Quanta bobagem ele fez antes de estar casado. Por isso que Deus falou assim, não é bom que esse cara viva só. Far-lhe-ei uma mulher que seja auxiliadora. Para não falar dominadora, fica feio, né? Amém? É ou não é? Vamos abrir um parente? Que elas gostam de mandar, elas gostam. E vamos ser mais sinceros? Que elas mandam, elas mandam. E a gente obedece. Amém? E a bênção desce. É ou não é verdade? Amém? Então nós temos que ser gratos, porque aquilo que Deus fez, colocou na nossa vida para nos auxiliar, para nos ajudar, porque não temos condições de fazer muitas coisas sozinho. O homem não tem. Amém? Já reparou que o homem faz uma coisa de cada vez? Já ou não já? A mulher é impressionante, ela faz tudo ao mesmo tempo, nunca vi isso. Amém? Ela está conversando com você, ela está varrendo a casa, o feijão está no fogo, e está lavando a roupa, a máquina está funcionando. O homem está assim, meu Deus, o que essa mulher está fazendo? Jesus, cadê ela? Onde ela está? Já viu o homem para fazer a coisa? Ele vai ferver o leite, Jesus, vai sujar o fogão todo. Ele esquece o leite, esferve e torna tudo. Isso ele foi só ferver o leite. Imagina se ele fizesse um monte de coisa junto. Então só você ver como é que é a cabeça de homem. Ele precisa ou não precisa de um auxiliador? Hã? Quando o homem é assim, ele não pensa, a mulher já pensou lá na frente. Ele está lá atrás ainda. O que houve aí, gente? A mulher já foi lá, já resolveu, já solucionou. E o cara nem sabe o que está acontecendo. Porque até ele tomar ciência da coisa. Então Deus já previu isso no homem. Falei, não é bom, os caras sozinhos não vai ser bom, não. Vou botar alguém do lado dele, que tenha mais sensibilidade que ele.
e saiba fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque ele só sabe, cabeça de homem só sabe fazer uma coisa de cada vez. Amém? Duvido que o homem consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Ele não consegue. Amém? É a natureza dele. Então, bem-aventurado o homem que tem uma auxiliadora. Ele precisa de alguém que auxilie. Ele precisa de alguém que tenha a visão maior do que a dele em certas coisas. Amém? Ele é o cabeça, mas porém é um cabeça que precisa de ajuda. Que cabeça é isso, né? Amém? Glória a Deus. Então veja bem, eles foram lançados na cova. Seus filhos, suas mulheres, eles ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Amém? Quer dizer, o mal que eu queria para Daniel, que era inocente, um homem de Deus que só queria orar, esse mal veio para mim. Amém? O meu desejo era ver Daniel sendo esmigalhado. Quem viu ser esmigalhado foi Daniel, que não pediu, que não queria nada daquilo. Amém, gente? É assim que acontece ou não? Hã? Então Deus muda a rota para a gente confiar mais nele. E se prepara que Deus sempre vai mudar a rota da gente. Amém? De vez em quando a vida está calminha, Deus vai fazer uma agitação para a gente acordar. Está calmo demais. Amém? Isso tudo vai despertando a nossa confiança e a nossa fé em Deus. Porque o que eu não posso fazer, Deus pode. Só nos resta orar e entregar o controle daquilo que nós estamos vivendo na mão dele. Amém? Veja, nem chegou na cova, hein? Na beira da cova o leão já foi. Amém? Por quê? Eles não eram inocentes. É ou não é verdade? Já reparou que todo mundo que vai preso diz: eu sou inocente. Amém? Já reparou? Todo mundo diz: não, eu sou inocente. Não é. É ou não é verdade? Você está lá dentro, não é. Amém? Daniel, sim, criaram o alvo. Ele era inocente. Jogaram ele na cova. Deus enviou o anjo. Parece que a boca do leão ficou colada a noite inteira. E os que jogaram Daniel sai. E agora quem cai são eles. Amém? Eu sempre uso uma frase e digo para ela: olha, hoje somos nós, amanhã quem será? Amém? Glória a Deus. E graças a Deus, Deus sempre envia um socorro para nós. Deus sempre envia um anjo que não nos deixa na cova do leão. Amém? Porque o que eu não posso fazer, Deus pode. Vamos dar uma salva de palmas bem forte.